Fala pessoal! Hoje vamos explorar um dos fenômenos naturais mais fascinantes e perigosos do nosso planeta. Hoje vamos mergulhar no olho do furacão, uma força da natureza tão impressionante quanto devastadora. Os furacões são tempestades tropicais que se formam sobre águas quentes e podem causar destruição em larga escala. Imaginem ventos uivantes a velocidades absurdas, chuvas torrenciais inundando as ruas e ondas gigantescas se chocando contra a costa com uma força implacável. Essas tempestades podem durar dias, causando danos imensos. Essa é a fúria de um furacão. A destruição que eles deixam para trás pode ser devastadora, afetando comunidades inteiras e mudando paisagens. Entender como os furacões se formam não é apenas uma questão de curiosidade científica, mas também de proteger vidas e bens. Meteorologistas estudam dados complexos para prever a trajetória e a intensidade dessas tempestades. Ao conhecermos os passos dessa dança mortal da natureza, podemos nos preparar melhor e responder às suas ameaças. Preparativos como reforçar janelas e estocar suprimentos são cruciais. Do olho calmo ao vórtice turbulento da tempestade, cada parte de um furacão conta uma história. O olho é uma área de calma relativa, enquanto as paredes do olho são onde os ventos são mais fortes. Venham comigo desvendar o mistério dessas tempestades poderosas, focando no caso do furacão Milton, um gigante que deixou sua marca na história. Vamos entender como ele se formou, sua trajetória e o impacto que teve nas comunidades afetadas. Imaginem uma panela gigante de água quente do oceano fervendo sob o calor intenso do sol de verão. A superfície do oceano brilha como um espelho, refletindo a luz solar intensa, enquanto a água começa a aquecer e borbulhar. Esse é o primeiro ingrediente da nossa receita de furacão. A água quente do oceano é essencial, pois fornece a energia necessária para o início do processo. Conforme a água evapora, ela sobe como o vapor de uma chaleira, levando a energia térmica para cima. Esse vapor de água é carregado para a atmosfera, onde começa a condensar e liberar calor. Mas não é só isso. Precisamos de uma pitada de vento para fazer as coisas girarem. O vento ajuda a mover o ar quente e úmido, criando um ambiente propício para a formação de nuvens. Enquanto o ar quente e úmido sobe, o ar mais frio se precipita para ocupar o seu lugar, criando um movimento circular. Esse movimento é crucial para a formação do vórtice. Esse vórtice giratório, alimentado pelo calor do oceano, começa a tomar forma. As nuvens começam a se organizar em um padrão espiral, sinalizando o nascimento de um furacão. Mas, assim como um bolo precisa da temperatura certa para assar, um furacão precisa de condições específicas para se formar. A temperatura da água do oceano deve ser suficientemente alta para fornecer energia contínua. A água quente do oceano, pelo menos a 26 graus Celsius, atua como o combustível. Sem essa temperatura mínima, o furacão não consegue se sustentar. Adicione uma pitada de ar úmido, uma pitada de vento, e temos a mistura perfeita. O ar úmido fornece a umidade necessária para a formação de nuvens densas, e uma pitada da rotação da Terra, que ajuda a dar o giro necessário ao sistema. A força de Coriolis, resultante da rotação da Terra, é o que faz o furacão girar. E temos as condições perfeitas para um furacão se formar. Quando todos esses elementos se combinam, um poderoso furacão nasce, pronto para seguir seu caminho destrutivo. O furacão Milton começou sua vida de forma inocente, como um conjunto de tempestades sobre as águas quentes do Oceano Atlântico. Inicialmente, parecia apenas mais um fenômeno natural, sem nada de extraordinário. Como uma semente criando raízes, essas tempestades se alimentaram da energia térmica do oceano, tornando-se mais fortes e organizadas. A cada dia, as nuvens se tornavam mais densas e ameaçadoras, sinalizando o início de algo muito maior.
Conforme o ar quente e úmido subia da superfície do oceano, ele esfriava e condensava, formando nuvens gigantescas e liberando ainda mais calor. Esse processo contínuo de evaporação e condensação era como um ciclo vicioso, alimentando a tempestade incessantemente. Esse ciclo de ar ascendente e condensação criou um motor potente, sugando mais ar e intensificando a tempestade. A energia acumulada no sistema era impressionante, transformando o que era uma simples tempestade em um fenômeno meteorológico poderoso. Dia após dia, Milton se fortaleceu, seus ventos girando em torno de um ponto central de baixa pressão. O olho do furacão começou a se formar, um sinal claro de que a tempestade estava atingindo um novo nível de intensidade. O vórtice giratório ganhou velocidade, alimentado pelo suprimento constante de calor e umidade do oceano. As bandas espirais ao redor do olho se tornaram mais definidas, indicando a força crescente do furacão. Logo, o que antes era um conjunto de tempestades transformou-se em um monstro furioso, um furacão completo avançando sobre costas desprevenidas. As comunidades costeiras, que antes observavam o horizonte com tranquilidade, agora se preparavam para enfrentar a fúria de Milton, um lembrete poderoso da força incontrolável da natureza.